Olá! Hoje a gente vai desconstruir um tema bem importante: como funcionam, na prática, as sanções disciplinares no serviço público brasileiro. Qual é a lógica por trás de cada decisão? Então, para a gente entender bem esse caminho, vamos seguir essa agenda aqui. A gente começa com uma saída mais tranquila, o TAC. Passa pela análise da intenção do servidor, olha o mapa das infrações, entende o que é leve, médio e grave, até chegar no ponto final, que pode ser a demissão. Beleza, então começando pela primeira etapa. É interessante pensar que, quando um servidor comete alguma infração, a primeira pergunta que a administração faz não é necessariamente como vamos punir. Pois é, a grande questão é essa. Será que toda e qualquer infração precisa, obrigatoriamente, virar um processo disciplinar formal com toda aquela burocracia? E a resposta, muitas vezes, é não. É aí que entra o famoso TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Ele funciona, olha só, como uma alternativa, um acordo para resolver aquelas infrações mais leves. O foco aqui não é punir, mas sim corrigir a conduta e garantir a eficiência, sabe? Mas atenção, não é para todo mundo não. Para ter direito a esse acordo, o servidor precisa cumprir 3 regrinhas, e são todas juntas, tá? Primeiro, não pode ter nenhuma penalidade no registro dele. Segundo, não pode ter assinado outro TAC nos últimos 2 anos. E terceiro, super importante, se houve algum dano, ele já tem que ter sido reparado. Ok, mas e se o TAC não for uma possibilidade? Aí a gente avança para uma outra etapa fundamental da análise, que é entender o que estava na cabeça do servidor na hora da conduta. Aqui a gente entra na diferença clássica entre dolo e culpa. O dolo é quando o servidor quis fazer aquilo, ele teve a intenção, ou no mínimo, assumiu o risco de que o resultado acontecesse. Já a culpa, a culpa é diferente. É quando o resultado acontece por falta de cuidado, por imprudência, negligência, sabe? Foi sem querer, basicamente. E olha como essa diferença de mentalidade muda tudo na hora da sanção. Um simples descuido, algo culposo, geralmente leva a uma advertência ou suspensão. Agora, usar o cargo para obter vantagem, algo com intenção, com dolo, aí o caminho é a demissão. E tem um detalhe curioso: o desleixo repetido, a chamada desídia, mesmo sendo uma forma de culpa, de negligência, também pode levar à demissão. É uma exceção bem importante. Certo. Então, uma vez que a gente entende se houve dolo ou culpa, o próximo passo é olhar para o cardápio de infrações que a lei nos dá. A gente está falando aqui da Lei 8.112, a grande referência nesse assunto. Dá para imaginar essa lei como se fosse um prédio, uma estrutura com vários andares. Cada andar representa um nível de gravidade, começando lá de baixo, com as faltas mais leves, e subindo até chegar nas mais pesadas. Então, vamos subir essa escada, começando lá pelo térreo, pela base de tudo. Nesse nível básico, a gente encontra a violação dos deveres mais fundamentais. É o feijão com arroz do serviço público. Agir com dedicação, ser leal, observar as regras, ser pontual. Quando um servidor falha nisso, a penalidade típica é a mais leve de todas, uma advertência. Subindo um degrau, a gente chega nas proibições. Aqui não é mais sobre o que o servidor deveria fazer, mas sobre o que ele não pode fazer de jeito nenhum. Coisas como sair do trabalho sem autorização, retirar um documento sem permissão, aí a coisa fica um pouco mais séria e a pena já pode ser de suspensão. Certo. A gente viu as faltas leves e médias, mas a grande questão é qual é a linha que, quando cruzada, leva à consequência mais drástica de todas. É isso aí, a demissão. É o último andar da nossa estrutura, reservado para as condutas consideradas mais graves. E o que são essas faltas tão graves? Bom, a lista é pesada. Improbidade administrativa, corrupção, abandono de cargo, usar o cargo para se dar bem, uma insubordinação muito grave e, de novo, a desídia. São condutas que a lei entende como sendo totalmente incompatíveis com a função pública. E aqui tem um ponto que não dá para negociar. Para essas infrações, a lei não dá margem para escolha. Não tem essa de, coitadinho. Se a infração for comprovada, a autoridade não tem outra opção. Ela é obrigada a demitir. É o que o direito chama de ato vinculado. Provou, demitiu. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Quando a gente olha para todo esse sistema, com ferramentas que vão desde um acordo para ajustar a conduta até uma demissão obrigatória, fica a pergunta: o objetivo principal é punir ou é corrigir? Parece que, no fundo, o sistema tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo: corrigir o que é possível e punir de forma exemplar o que é inaceitável.